Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Júlio e esse é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. Hoje vamos falar sobre esse box aqui, George Orwell e as suas obras revolucionárias. George Orwell era um pseudônimo e ele nasceu Arthur Eric Blair. Nasceu na Índia Britânica em 1903. Ele foi um ensaísta político, escritor, romancista, contista, cronista, uma série de coisas. Ele militou muito no mundo das letras. Ele tinha como característica o ódio horrível, eterno que ele tinha sobre o nazismo e o fascismo. Sua obra é marcada por uma inteligência brilhante e, sobretudo, ele escrevia sátira política, ele era marcante contra as injustiças sociais, odiava o socialismo, tinha como alvo quase sempre a Rússia socialista e grande parte da sua sátira, dos seus contos, das suas obras foi dedicada contra o stalinismo e contra esse socialismo soviético. Em 1944, ele escreveu que a palavra fascismo ela nem precisava existir, era totalmente inútil, ela podia ser escrita na língua inglesa como um valentão, um provalecido, era um sinônimo, a palavra fascismo, sinônimo de algo totalmente inútil, sem serventia para nada. Esse box maravilhoso contém 3 obras dele, 3 obras que eu reluto assim de fundamental interesse que deveríamos quase todos nós termos na nossa biblioteca. O primeiro livro, esse aqui, ó, Dentro da Baleia e Outros Ensaios. Conforme diz aqui, ó, é um livro sarcástico, engraçado e implacável. A inteligência e o charme de Orwell são excepcionalmente incríveis nesse livro. No segundo livro do box, um clássico, A Revolução dos Bichos. Esse livro ele foi publicado pela primeira vez em 1945. E dentro dessa história, desse romance satírico, romance político também, ele retrata uma fazenda onde os animais eram maltratados, eram sobrecarregados, trabalhavam demais, comiam de menos. E os animais resolvem então se juntar, formar uma assembleia para acabar com aquela situação, procurar um melhor bem-estar para eles. E eles fazem essa assembleia e eles tomam a fazenda, ou seja, uma revolução dos animais. Então, tomado essa revolução, essas atitudes, eles correram de lá com o dono da fazenda e ficaram na administração da fazenda. Até aí estavam todos eles juntos, todos unidos por uma mesma causa. A partir do momento que eles tomaram o poder, havia a necessidade de estabelecer lideranças, ver quem é que ia governá-los, quem ia administrar, e todos eles se apresentaram para essa função. Ocorre que aí os porcos decidiram que eles eram os mais inteligentes, portanto os mais aptos a tomar as rédeas dessa empreitada. E os porcos então ficaram no poder. E todos eles ficaram de acordo que os porcos iriam administrar e que todas as medidas, a produção da fazenda, todos os trabalhos seriam divididos de forma igualitária e os frutos daquele trabalho também de forma igualitária. Ocorre que à medida que o tempo foi passando, os governantes, os porcos, eles começaram a mudar as regras. Eles, pelo fato de terem mais trabalho intelectual, eles não se apresentavam para os trabalhos corriqueiros, os trabalhos manuais, os trabalhos mais duros. Eles ficavam elevados a uma outra categoria dos animais pensantes. Para isso, eles precisavam estar descansados, eles teriam que ter uma partida de ração maior, os melhores frutos, as melhores acomodações, as estrebarias, os chiqueiros, enfim, onde era, digamos assim, a sede do poder, teria que ter mais conforto, tudo isso em detrimento dos outros. Essas regras todas foram paulatinamente mudando ao ponto dos porcos serem os déspotas que se tornaram. Eles começaram de baixo, estavam juntos com todos quando não havia poder, e depois começaram a mudar as regras. Ele foi publicado a primeira vez em 1945 e, como disse anteriormente, tinha como alvo
a Rússia stalinista, que ele detestava. E é um romance bastante atual. Ele foi publicado até 1920 no Brasil, aliás, desculpa, até 2020 no Brasil, com o título de A Revolução dos Bichos. E a partir de 2020, como Fazenda dos Animais, que é uma tradução literal do inglês, que é Animal Farm. Tá? Então, assim, é um livro bastante atual, apesar de ter sido publicado lá em 1945, porque se a gente ouvir os noticiários, assim, acompanhar a política internacional, a gente vai ficar bem ciente que ainda existem muitos porcos governando por aí, governando aquelas pessoas que podem ser, que se sujeitam a serem submetidas, a serem conduzidas. Então não se surpreendam se vocês encontrarem porcos no poder por aí. Outro livro que faz parte desse box, o clássico, né, 1984, onde ele descreve, o Orwell, um governo totalitário que controla o seu povo, controla os seus governados, tudo através da informação, da desinformação. Publicado pela primeira vez em 1949, 1984 trata do grande irmão, o Big Brother, que controla tudo e controla todos. Esse livro virou assim, alvo de holofotes em 1999, quando uma produtora holandesa batizou o seu reality show na Holanda com o nome de Big Brother. E aí todo mundo quis saber desse livro, quem ainda não conhecia, ele passou a ser alvo de holofotes e aumentou muito a vendagem dele. O personagem central desse livro é o Winston. Ele trabalha no Ministério da Informação e o trabalho dele é reescrever artigos de jornais, artigos antigos, com uma faceta que seja favorável ao governo atual. E grande parte do Ministério também tem as funções de reescrever a história, tudo de acordo com a ideologia do partido que governa no momento. O Winston é um trabalhador diligente, habilidoso, só que ele odeia o partido. Ele faz o trabalho conforme é mandado, mas ele odeia, porque o povo está sempre sendo vigiado através de câmeras, através de espiões, de amigos do partido, enfim, é um Estado completamente controlado pelo governo a tudo e a todos. As pessoas simplesmente que não concordam com a política do partido ou infringem as regras, que são absurdas, elas são eliminadas. Elas passam a fazer parte de um limbo, não se sabe mais onde estão essas pessoas. Em rápidas palavras, essas são as 3 obras que contêm esse box maravilhoso. O Orwell, ele morreu em 1950 de câncer e ele teve uma vida muito breve, viveu 46 anos. Esse último livro que eu falei, 1984, ele terminou de escrever em 1949, pouco menos de um ano antes de ele falecer. É um box maravilhoso, é muito legal de se ter na nossa biblioteca. Eu vou deixar o link aqui, vocês adquirem ele na Amazon. Se vocês adquirirem através do link que eu vou deixar, vocês vão ajudar o canal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Há tempo, apenas uma correção. Lá no começo eu disse o nome errado do George Orwell, o nome verdadeiro. O nome dele é Eric Arthur Blair e ele nasceu em 25 de junho de 1903 na Índia, que na época era uma possessão inglesa. E ele morreu em 1950 e não de câncer, como eu falei, mas de tuberculose. Ok? Até a próxima.